Fala, gurizada do canal Hablamos Grenal, vamos repercutir mais essa vitória do Inter, que afasta definitivamente a gente da zona do rebaixamento, que nos coloca numa disputa de G6 de Libertadores e de outras coisas na tabela do Campeonato Brasileiro e que nos dá mais confiança. Bom, vocês não esperavam que num jogo de quinta-feira, 8 horas da noite do Internacional, fora de casa, que o Inter desse show, né? Numa cidade como Curitiba, uma cidade fria, né, uma temperatura já um pouco abaixo. Quinta-feira, 8 horas da noite, o Inter dá show? É lógico que não. Contra o Lanterna do Campeonato Brasileiro, pior ainda. Então o Inter era lógico que ia começar abaixo, mas tão abaixo assim, olha, foi difícil de acompanhar. Nenhum chute a gol no primeiro tempo. Curitiba metendo pressão, bola na trave, o John se consagrando, como sempre, é um baita goleiro. Não é culpa do sistema defensivo do Inter que o John é tão bom. O John é tão... A gente está vendo que ele é um goleiro necessário para o Inter, porque o sistema defensivo do Internacional está proporcionando isso. Conclusões a gol assim, olha, muito fáceis de acontecer. Muito fáceis de acontecer. Até poucas chegadas do primeiro tempo, o Curitiba começa melhor. Não tem tantas chegadas, mas tem momentos importantes em que o John faz algumas defesas, principalmente no segundo tempo, tem defesas até um pouco mais difíceis, mas o Inter conseguiu suportar nesse primeiro tempo, né? Como tem acontecido até nos últimos jogos, não tem mais sofrido tanto, principalmente no segundo tempo. O Inter melhora no segundo tempo, o que está voltando a ser uma tônica, talvez seja a preparação física, voltando aí a pressionar no segundo tempo, tá? No segundo tempo, porque no primeiro foi ridículo, atuação péssima, horrível do Internacional no primeiro tempo, contra o Lanterna do Campeonato Brasileiro, não importa quais sejam os desfalques. Não importa, esse time a gente tá vendo, gurizada, esse time é muito mal treinado. Muito mal treinado. Ah, mas as opções, cara, não dá para começar num jogo contra o Lanterna do Campeonato Brasileiro, mesmo que seja fora de casa. Mesmo que seja em casa, fora de casa, na China, na Coreia, na Austrália. Contra o Lanterna do Campeonato Brasileiro, tu tem que pressionar. Tu não pode jogar com três volantes. Não pode jogar com Rômulo, Campanharo e Johnny num jogo contra o Lanterna do Campeonato Brasileiro fora de casa. Não pode. No primeiro tempo, o Mano vê isso e aciona o Jean Dias. Que, cara, o Jean Dias é outra coisa que eu ia entrar depois nesse assunto, mas o Jean Dias está começando a se soltar, está começando a sentir mais confiança. As coisas que vêm acontecendo nos bastidores do Inter, fator Magrão, fator Valência, fator Arangues, que dá ao vestiário do Inter um pouco mais de confiança, a volta do Gabriel aos treinos, ou seja, a incorporação desses elementos na comissão técnica, na diretoria e no elenco do Internacional, tem feito com que a confiança, isso é visível, tem feito com que a confiança do time esteja retomando, faz com que a gente esteja retomando a confiança nos últimos jogos. O Curitiba começou melhor, né? Mas parou no goleiro John. John, de novo, sendo um dos grandes destaques. O Inter não chutou a gol, né? Foram poucas chances do Curitiba e o Inter chutou um total de 0, nem para fora. Não teve conclusão a gol no primeiro tempo. Isso é muito preocupante. Isso é ridículo. Contra o Lanterna do Campeonato Brasileiro, não chutar uma bola no gol, cara, é inadmissível, inadmissível. O Inter voltou melhor no segundo tempo, teve uma defesa importante do John aos 14 minutos do segundo tempo, mas aos 19 o Luiz Adriano aciona o Pedro Henrique, que é derrubado dentro da área, pênalti claríssimo, e que ele desloca o goleiro do Curitiba de uma forma monumental, né? O goleiro do Curitiba não saiu da foto nem por muitos quilômetros, né? Muito bom, muito bem batido o pênalti do Pedro Henrique. E aí o Inter venceu, mas assim, sofreu depois de novo, né? Como sempre, não seria sem emoção, gurizada. Não tem como ser sem emoção com o Inter num jogo quinta-feira, 8 horas da noite, sair vencendo fora de casa contra o Lanterna do Campeonato. Não teria como ser sem emoção. Teve bola na trave, teve desvio na pequena área. Então, mas o importante são os 3 pontos, né? Uma retomada de confiança de novo, mais uma vez, mais uma vitória difícil, uma vitória com emoção, uma vitória contra um time fraco, mas que foi indo, vencemos mais uma vez o adversário da parte de baixo da tabela. Se não me engano, nós vencemos o Goiás, né, que está ali por baixo, vencemos o Curitiba, teve outro Vasco, né? A gente venceu o Vasco e agora joga contra o América fora. Então é muito importante essas vitórias contra os times
da parte de baixo. É fundamental, aliás, que a gente vença esses times da parte de baixo. O Inter chega a 17 pontos, oitava colocação, a 3 pontos do Grêmio, que está no G6, e a 2 pontos do G4, né? 2 pontos, aliás, do G6, ou 1 ponto, agora não lembro direito, mas a Inter está muito próximo ali. E bem distante, claro, da zona do rebaixamento, isso que é mais importante, tá certo? Curte esse vídeo e te inscreve no canal, muito importante. Deixa o like no vídeo e te inscreve no canal. Redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, @BlamosGrenal, vai nos ajudar bastante se tu curtir as nossas páginas, compartilhar os nossos conteúdos e te inscrever, principalmente te inscrever no canal, tá certo? Até a próxima, gurizada!